Osvaldo, qué gusto tenerte acá con nosotros. Ahora actualmente en tu rol de director del Centro de Desastres Naturales de Brasil, la primera pregunta que se me ocurre hacerte es, ¿qué son los desastres naturales? Vou falar em português despacito, claro, porque é melhor do que portunhol. A temática de desastres se amplificou muito nos últimos anos devido a alguns fatores que são internos do sistema climático e alguns fatores que são externos. Os fatores internos do sistema climático são a ocorrência do número de desastres que se amplificou devido às mudanças climáticas e o aumento do número de eventos extremos. E os fatores externos ao sistema climático são os fatores sociais. De que maneira que a sociedade começou a perceber o risco de desastre e como que tem que estabelecer, como os países têm que estabelecer programas para a gestão de risco de desastres. Até o século passado, e o século passado não está muito distante, né? Coisa de 10, 20 anos atrás, havia pouca percepção do que era um desastre e do qual era o risco associado a um desastre. Muitas vezes o desastre era olhado apenas como políticas públicas de auxílio de recuperação de áreas degradadas, de auxílio às populações atingidas. Hoje o entendimento nos marcos internacionais de desastre leva em conta não apenas o perigo que as populações estão expostas, mas também as vulnerabilidades das populações, a capacidade de proteção que essas populações têm, a educação, como elas percebem e estão preparadas para reagir a um risco de um desastre. Até pouco tempo atrás, como eu falei antes, o risco era quase que associado exclusivamente ao perigo. E o perigo era basicamente o perigo de um evento extremo da natureza. Mas também existem outros perigos que não são da natureza, que não são naturais, mas que também podem levar a um desastre, né? Por exemplo, falta de planejamento urbano pode levar a um desastre, porque as populações, sem nenhuma preparação, começam a ocupar áreas que não deveriam ocupar. Preconceitos também são outros tipos de perigos, que podem levar a desastres, muitas vezes, de conflitos inimagináveis, né? Com muito maiores consequências do que os desastres naturais. Então, os perigos sociais também têm que ser levados em conta nessa agenda internacional de desastres. ¿Y eso realmente se tiene en cuenta en el contexto internacional? Bem, em 2015, o Marco de Sendai representou uma evolução muito grande em relação aos marcos internacionais até 2015. Por que o Marco de Sendai, que é, digamos assim, a plataforma referencial para todos os países
que aderiram a esse marco para trabalhar com a gestão de risco de desastres. Esse marco é importante porque estabelece compromissos que os países assumiram para tentar fazer políticas públicas de redução de risco de desastres. Nós poderíamos fazer um paralelo que o marco de Sendai é aquele mesmo compromisso que os países assumiram, por exemplo, no Acordo de Paris, para reduzir as emissões de gases causadores de efeito estufa. O marco de Sendai, de alguma maneira, é um paralelo ao Acordo de Paris. E hoje os países têm compromissos assumidos para reduzir os impactos associados com os desastres, aumentar a capacidade de resiliência da sociedade, aumentar a cooperação internacional, aumentar os processos de monitoramento do que pode levar a um desastre ou não. Eu acho que o Marco de Sendai é um avanço que hoje nós temos e que no passado nós não tínhamos. ¿Y América Latina o nuestros países, Sudamérica, están realmente en condiciones de enfrentar los riesgos, los naturales y los no naturales? Essa é uma pergunta difícil. Bem, eu acho que os países, dentro das suas limitações, estão procurando melhores alternativas para evoluirmos. Eu não sei se os avanços que nós vamos conseguir vão ser tão rápidos quanto nós gostaríamos. Mas, de qualquer maneira, o que eu percebo hoje é que essa agenda de redução de risco de desastres faz parte de todos os governos de todo o mundo, inclusive dos governos da América Latina, onde, por outro lado, nós temos tido alguns avanços, principalmente no que se refere à cooperação entre os países. Isso é muito importante. Hoje, por exemplo, nós possuímos fatores naturais e riscos naturais que são comuns a todos os países. Por exemplo, a Cuenca del Plata, né? Que um desastre, por exemplo, uma chuva muito intensa na região centro-oeste do Brasil pode causar alagamento no Paraguai, no Uruguai, na Argentina. Então, esses que são desastres locais são originados por algum fator fora da sua região. Então, se nós não estabelecermos cooperação, trocarmos conhecimento, trocarmos dados, fazermos políticas públicas comuns, os avanços vão ser muito mais lentos do que nós gostaríamos que fossem. O sea, esa cooperación entre los países, por lo menos en los países de Sudamérica, existe, es una realidad. Olha, existem, eu diria que os países do Mercosul estão bem avançados em relação a esses acordos, né? a esses esforços, digamos assim, de trabalharem em conjunto. Também os países dos Andes possuem atividades que são semelhantes a eles. E os países da região norte da América Latina, eu acho que estão menos atrasados nesses avanços. Por exemplo, os avanços que deveriam ocorrer entre a região norte do Brasil, a Venezuela, as Guianas, esses aí estão mais atrasados do que as outras regiões. Claro. ¿Y Brasil cómo está en el tema de desastres naturales? Porque la idea que uno tiene es que quizás aquí nos ayuda en algún sentido la naturaleza, ¿no? Que no tenemos tantos desastres naturales como en otras partes, pero quizás eso es una referencia errónea. Completamente. Nós brasileiros costumamos dizer que Deus é brasileiro, mas talvez Deus em alguns momentos esteja dormindo, né? Porque é verdade que os nossos países correm menos riscos de grandes desastres naturais associados com tsunamis, terremotos, né? E furacões, mas se nós contabilizarmos os impactos dos pequenos desastres que são cumulativos, nós vamos ver que esses impactos são tão grandes quanto um evento de um único evento, né?
No Brasil, entre o ano 2000 e o ano 2015, nós tivemos 5 vezes mais desastres do que entre o ano 1980 e o ano 2000. Ou seja, em 20 anos, nós aumentamos muito o número de desastres. Talvez isso não seja apenas decorrência do aumento dos eventos extremos meteorológicos, né? Mas também talvez esteja associado com o aumento da vulnerabilidade social. Há 40 anos atrás, 70% da população brasileira vivia em área rural. E hoje, 85% da população brasileira vive em área urbana. Apenas na cidade do Rio de Janeiro, nós temos 1 milhão de pessoas vivendo em condições inapropriadas, vivendo em áreas de risco. No Brasil como um todo, são 10 milhões de pessoas vivendo em áreas de risco. Só na cidade de Salvador, 50% da população da cidade de Salvador vive em área de risco. Então, nós não precisamos de um evento meteorológico muito intenso para causar um desastre. Claro. Então, é a combinação desses dois fatores, o aumento da vulnerabilidade e o aumento dos eventos extremos, é que estão associados com o aumento dos desastres. E o cambio climático, como impacta justamente en este aumento del riesgo? Essa é uma excelente pergunta, Gabriela. Hoje a comunidade científica não tem dúvida nenhuma de que as mudanças climáticas são um processo que estão em desenvolvimento. E a comunidade científica também está fazendo um grande esforço para alertar os tomadores de decisão desses riscos associados. Em alguns momentos, os tomadores de decisão parecem surdos ou talvez cegos. Sim. Para não usar outras palavras, né? Para ser um pouco diplomático. Mas não resta dúvida nenhuma de que o processo de mudanças climáticas está sendo percebido no aumento dos eventos extremos. Se nós fizéssemos uma média, por exemplo, de qual é a precipitação na região sudeste do Brasil, no período chuvoso, que vai de outubro até março, talvez essa média sazonal, e média sazonal, quando eu me refiro a uma média sobre 3 meses, por exemplo, né? Uma chuva média no mês de dezembro, janeiro e fevereiro. Talvez a chuva média, o total, não seja muito diferente do que era no passado. Mas aonde se pronuncia a mudança climática é no evento extremo. Claro. Talvez a intensidade da precipitação hoje é muito maior num período de tempo menor. É nisso que se pronuncia, né? Nós temos também outros impactos que são associados com a ilha de calor. A temperatura média na cidade de São Paulo hoje é maior do que a temperatura média da cidade de São Paulo há 20 ou 30 anos atrás, né? A drenagem urbana também mudou muito. Então, tudo isso são fatores que o desenvolvimento social ou o planejamento, ou a falta de planejamento urbano leva a um aumento do risco que as populações estão expostas. Se tu associar com isso a falta de política pública, a miséria, a distribuição de riqueza, nós vamos ter um cenário que é realmente propício para um desastre. Claro. O sea, não só é a natureza. Exatamente. A natureza, na verdade, eu acho que ela é sendo acusada por alguma coisa que ela não tem responsabilidade. Exacto, que ya no hizo. Gracias, Osvaldo. Hacemos un pequeño corte y continuamos en el otro bloque. Ok. Vamos a hablar sobre de qué son los riesgos, cuáles son las componentes del riesgo, con el doctor Osvaldo Moraes, que es director del Centro de Desastres Naturales de Brasil, y nos va a contar además por qué un hombre de ciencia, un físico, un hombre de la academia, se transformó en un gestor de ciencia
nada menos en temas tan complejos como son los desastres naturales. Nós vamos conversar um pouco sobre a questão de desastres naturais, como eles ocorrem, como os países estabeleceram marcos internacionais para reduzir o risco de desastres e quais são os desafios que a sociedade hoje enfrenta para tentar mitigar os impactos dos desastres que são com os quais nós convivemos cotidianamente. Osvaldo, otra pregunta que me inquieta es cómo un físico, ¿no? Un científico, un hombre de academia, de universidad, pasó a ser el responsable del Centro de Desastres Naturales de nada menos Brasil, que es casi un continente, ¿verdad? Y la responsabilidad debe ser muy diferente. ¿Cómo fue esa evolución? Bueno, Gabriela, isso também me inquieta. Eu acho que isso faz parte de uma evolução e na qual eu aprendi muito. Como cientista, nós somos treinados, o nosso cérebro é preparado para agir de uma determinada maneira, né? Para olhar o comportamento da natureza, se somos cientistas da natureza, tentar desenvolver modelos para fazer prognósticos de status futuros do meio que nós vivemos. Então, isso que a nossa cabeça é preparada, né? Quando nós nos tornamos gestores, a forma de pensar tem que mudar, porque a condição de contorno é diferente. Todo gestor público, independente de ser de país desenvolvido ou país em desenvolvimento, lida com os mesmos problemas, que são falta de limite de recursos orçamentários e falta de pessoal. Se nós pensarmos, por exemplo, que o diretor da NASA, que seria uma agência, sabe, de top, ele também lida com isso, né? Recursos do Congresso americano são cortados, programas que são interrompidos, falta de pessoal para a quantidade de desafio que nós temos. Então, dos desafios que a gente tem como gestor é tentar compreender qual é o limite e qual é a permeabilidade desse limite que nós temos. Porque se nós aceitarmos como gestores pura e simplesmente de que o limite está posto e que nós não temos nenhum mecanismo de negociação com os gestores, nós vamos ser levados ao fracasso. Porque os gestores, os responsáveis vão cada vez te apertando mais, te apertando mais. Por outro lado, se você entra numa luta fratricida contra os tomadores de decisão, você também vai levar não apenas a um processo de extinção da tua capacidade de negociação, mas também a implicação dos compromissos que a tua instituição está sofrendo. Bem, quando eu fui convidado para assumir o CEMADEM, eu já tinha uma certa experiência na gestão, porque eu havia passado um tempo antes no Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos do Brasil. Não tinha a mesma responsabilidade que eu tenho agora, mas era um aprendizado que foi muito importante. E outro foi o tempo que eu fiquei em Brasília, sendo diretor de políticas e programas temáticos do Ministério de Ciência e Tecnologia. E aí, como estando em Brasília, no Ministério, eu pude compreender qual é a situação de quem está do outro lado de balcão, que também recebe as demandas e que também tem que negociar com outros ministérios que são mais robustos, né? Então, eu acho que essa percepção de ter estado nos dois lados do balcão, um momento como pesquisador, pedindo recursos, fazendo projetos, e no outro momento, do outro lado do balcão,
fazendo avaliação de projetos, fazendo distribuição de recursos, eu acho que é um caminho apropriado para fazer a gestão de instituições científicas, né? Claro, porque podés tener las dos visiones. Exato, ¿no? exato. E eu acho que, de alguma maneira, é uma outra contribuição que nós, os cientistas, poderíamos também dar para o sistema. Nós, os cientistas, não gostamos de assumir esse tipo de responsabilidade. Sem dúvida. Até um pouco tempo atrás, a imagem que a gente tinha de um cientista era de uma pessoa isolada em um gabinete, concentrada nos seus livros, escrevendo artigos, atendendo seus alunos, né? Mas, se nós que percebemos a importância da ciência, um dia não formos fazer a gestão da ciência, ela vai ficar de responsabilidade de quem não sabe o que é ciência. Exato. Então, eu acho que isso, apesar de ser uma tarefa muito complexa, eu olho como uma contribuição minha para o desenvolvimento ou para a proteção da ciência brasileira, pelo menos, sabe? Emprestar a minha capacidade de ter aprendido um pouco do que é fazer ciência, capacidade de como manejar os recursos para poder entender melhor tanto a comunidade que requer esses recursos, como aqueles que estão de posse do dinheiro y que tienen que hacer una distribución. ¿Y cómo podemos hacer los que estamos de un lado, ¿no?, del balcón, cómo podemos hacer los científicos para justamente crear esa conciencia de esa necesidad en nuestros gestores, nuestros políticos, quienes nos proveen de los recursos, justamente, no solamente para investigar, sino también para poder llevar a la sociedad las soluciones? Porque a veces lo que nos pasa a los científicos es que nos falta como ese interlocutor que permite hacer ese puente, ese vínculo entre las dos partes, ¿no?, entre el que gestiona ciencia y entre el que produce la ciencia. A minha interpretação hoje é um pouco diferente, sabe? Eu acho que as portas nunca estão cerradas, nunca estão fechadas. O que você precisa fazer como cientista, ao bater numa porta para pedir recurso, você tem que primeiro saber vender o produto que você tem. O que a gente chama hoje, o que o pessoal... Nós somos países que vendemos commodities, né? Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai. Nós somos exportadores de commodities. Quando eu vejo as pessoas dizendo assim, ó, nós temos que agregar valor ao produto que nós vendemos, eu penso mesmo para a ciência. O cientista parece que negociar com o político é como se ele estivesse se prostituindo, né? Como se estivesse vendendo a sua alma. Sim, claro. Mas se a gente não negociar com quem tem o dinheiro, eu vou negociar com quem? Claro. Sabe? Vou conversar com quem? A questão não é de você se prostituir ou de você vender a sua alma. A questão é qual é o produto que você está oferecendo para a sociedade, né? E isso vale para tudo, né? Exatamente. Saber comunicar. E isso vale tudo, né? Alguém pode dizer o seguinte, mas alguém que trabalha com cosmologia, né? Que está preocupado com a origem do universo. Como que ele vai vender esse produto? Claro. Mas existem maneiras de fazer isso. Ora, o entendimento de como o ser humano evoluiu é um processo filosófico, né, que está incluído na raiz da sociedade, está incluído na cultura de como nós olhamos o mundo. Um outro exemplo que eu estava conversando esses dias com o diretor do CPTEC, esse centro que eu tive também no Brasil anteriormente, que necessita comprar um supercomputador agora para ficar atualizado e ficar competitivo em termos de previsões numéricas de tempo. E ele estava me dizendo, Oswaldo, eu estou tendo muita dificuldade de convencer o governo que é necessário ter um novo supercomputador. Aí eu disse para ele, mas se você chegar para o governo e dizer, olha, eu preciso de um supercomputador, porque eu vou rodar um modelo com melhor resolução espacial e temporal, ele vai ficar dizendo assim, o que é isso? Claro. Não vai entender. Não vai entender. Não vai entender. Se você não mostrar para ele que a previsão de tempo é essencial, por exemplo, para o Brasil,
para fazer gestão de reservatórios, fazer previsão de desastres naturais, fazer previsão de ilhas de calor, uma série de coisas que estão por trás daquilo, da modelagem, ele não vai entender. Claro. Então é a maneira como você apresenta a sua demanda que vai fazer com que essas portas, que não estão trancadas, mas estão encostadas, se abram. Eu acho que é isso. Excelente, excelente. Una muy buena sugerencia para... Vamos a ver si la ponemos en práctica. Sí. Muchas gracias, Osvaldo. Un placer tenerte con nosotros. Um prazer é meu e, por favor, para mim é sempre uma alegria estar com os meus irmãos, que nós, na verdade, já somos irmãos. Sin duda. Gracias. Gracias. Buenas tardes.